Então, pessoal, boa noite, né? Iniciando aí mais uma disciplina. Na disciplina desse semestre, né, a gente vai trabalhar aí com análise e projeto orientados a objetos, que é basicamente a etapa anterior da programação orientada a objetos, né? Então, assim, nessa disciplina aqui a gente vai ver um pouco, na verdade, bastante, né, de UML, certo? E o ML, e a UML ela serve, né, basicamente, né, para a gente conseguir projetar e modelar sistemas orientados a objetos que, dado esses modelos, né, que você cria, né, na fase de análise de projeto, né, o desenvolvedor tem condições de, ou facilita pelo menos, né, a implementação dos sistemas, tá? Então, nessa primeira unidade, né, a gente vai ver relembrar alguns conceitos, falar de paradigmas, né, introduzir ao ML, e nas próximas duas unidades, basicamente o que a gente vai ver serão diagramas UML, tá? Então, eu preparei aqui para a disciplina, né, os diagramas que eu considero que são os mais utilizados, tá? O ML ele tem muitos diagramas, né? Então, assim, os que eu já vi na prática, né, serem utilizados, eu tentei trazer aqui, porque tem muitos que não são tão utilizados, né? É interessante saber que eles existem e tal, mas vamos tentar focar nesses que eles, digamos assim, eles aparecem mais em projetos reais, por exemplo, tá? Na aula de hoje, né, a gente vai falar um pouquinho dos paradigmas de desenvolvimento de software, né? E a gente vai entender o porquê que a orientação a objetos ela ficou tão popular, digamos assim, e já há 30, 40 anos aí, né, que ela é bem popular, e consequentemente a gente ainda hoje, né, a gente tem tanta disciplina falando de orientação a objeto, né, seja para projeto, seja para programação em si, né? Então vamos iniciar, né? Então, primeiro, pessoal, o que são paradigmas de desenvolvimento, né? Vamos entender aqui o que é um paradigma, né? Um paradigma, basicamente, ele é um modelo, né? Ele é uma forma de você estruturar alguma coisa, né? Então, quando a gente está falando de paradigmas de desenvolvimento de software, então a gente está falando em um modelo, em uma forma de você estruturar o desenvolvimento de software, tá? E isso é importante para que você tenha uma padronização, né, do desenvolvimento do sistema, e assim você consiga evoluir e etc, né. Então, se a gente for pensar aqui, né, o porquê que os paradigmas eles são tão importantes, é porque ele padroniza o código, né, que você cria, né, e consequentemente o sistema, né, e essa padronização ela facilita a manutenção, porque meio que você já sabe o que você vai, por exemplo, você nunca mexeu num sistema, mas você conhece a linguagem. Se você for se deparar com o código de outra pessoa em um determinado paradigma, você já sabe mais ou menos o que você vai esperar. Então, facilita a manutenção. Melhora a qualidade do software, né? A padronização, ela melhora, né? Porque fica tudo num padrão único, né? Então, automaticamente as chances de erros e etc., eles são diminuídas, né? E os paradigmas, eles são tão importantes que eles influenciam as linguagens e os frameworks, porque nem toda linguagem, ela é, como é que se diz? Ela dá suporte a um determinado paradigma. Então, por exemplo, a orientação a objetos, o Java hoje ele é muito popular porque ela já nasceu no início, dando suporte à orientação a objeto, dentre outras vantagens que ela tinha na época, né? E nem toda linguagem tinha ela dava suporte à criação de classes, objetos, etc. Então, dependendo do paradigma que você utilize, a linguagem ela precisa, né, acompanhar e ela precisa dar suporte a esse paradigma. Falando um pouquinho de evolução histórica, né, dos paradigmas, né, a programação em si, né, os primeiros softwares, eles começaram lá na década de 60 com o paradigma procedural, tá? Eles continuaram na década de 70 pelo paradigma estruturado, que basicamente o paradigma, a programação estruturada e o paradigma procedural são praticamente a mesma coisa. Digamos assim, no mundo real, né, no código, se você visse um código dos dois, seria basicamente a mesma coisa. Você tem variáveis globais, tá? Que são os dados ali que você vai manipular, e você tem um conjunto de funções que, de maneira geral, são executadas de forma sequencial para manipular esses dados. Seria basicamente isso, né?
A distinção entre paradigma procedural e programação estruturada, ela vem mais no âmbito acadêmico, digamos assim, né? Questão conceitual, mas na prática ela é praticamente a mesma coisa. No final dos anos 80 e início dos anos 90 aí, a orientação ela surgiu, a orientação a objeto surgiu, a gente vai ver um pouquinho melhor, né? Muito para contornar as limitações que o paradigma estrutural ele tinha, tá? Então ela veio nesse aspecto, né? Na década de 90 também voltou algo que não era novidade, né? Já se conhecia, que era a programação funcional, que era basicamente você programar por meio de funções matemáticas. Isso aqui foi mais na academia, digamos assim, foi mais em projetos de pesquisa e etc. Não foi mais pelo mercado, né? Na década de 90, o mercado, né, ele estava já fortemente sendo trabalhado com Java, né? E a evolução das linguagens para a web, né? Que o HTML, o CSS, né? E o JavaScript, que era para dar dinamicidade ali às páginas web, né? Então, no mercado assim privado, digamos, eram mais essas linguagens, mas na academia voltou, né, um conceito que tinha surgido antigamente, que era essa questão de funções matemáticas e etc. E dos anos 2000 para cá, a gente vê que o que a gente vê na prática, na realidade, é um combinado, né? Você tem linguagens que ela atende aos diversos paradigmas e, consequentemente, você, em diversas partes do sistema, você pode, por mais que o seu projeto e o seu programa e o seu sistema ele seja, por exemplo, orientado a objeto, você pode ter partes ali sequenciais que, digamos que elas simulam ali uma programação estruturada, por exemplo, né? E outros paradigmas que possam existir, tá? Então, com relação ao paradigma estruturado, né, as características principais foram essas que eu mencionei, né? Basicamente, era você tinha uma forma sequencial de executar as funções, tá? Que você podia chamar de funções, procedimentos, né? E você tinha um conjunto de variáveis globais e essas funções elas iam manipulando essas variáveis globais. E aí aqui a gente entra num problema, né? Que aí a gente já vai começar a falar das limitações. Imagine que você tem um sistema muito grande, com muitas variáveis e muitas funções sendo executadas de forma sequencial. Quando você adicionava uma função nova nessa cadeia de funções sequenciais, que ela mexia em alguma variável lá que ali nos seus testes ali locais ali, ela não afetou em nada o programa, mas na realidade ela poderia mexer numa variável, digamos assim, e isso prejudicar uma outra função que estava em outro local e acabava que gerava bugs, né, no seu sistema, né? E então assim, a programação estruturada, ela tinha sérias limitações com relação à manutenção, né, a você debugar, né, o sistema, você saber onde é que estava o erro de um determinado programa, a evolução, a você conseguir evoluir aquele sistema. Então, digamos, você estava com o sistema redondinho. Quando você colocava uma coisa mais nova, como ela não era muito modular, né, desacoplada, um módulo do outro do seu sistema, então a chance de você gerar algum bug em outra parte do sistema era alta. Então, era difícil você evoluir. E outra coisa também é que era difícil você não tinha reutilização de código. Então, todo o trabalho ele ficava, às vezes, repetitivo, né? E você não tinha reaproveitamento de partes que dava para você reaproveitar. Então, essas limitações, elas, digamos assim, complicaram a vida da programação estruturada quando surgiram outros paradigmas, né? E outras linguagens que implementavam esse paradigma mais viáveis, digamos assim, para os desenvolvedores, né? Faziam eles desenvolver mais rápido. Mas ela foi muito utilizada por muito tempo e diversos sistemas que rodaram na época, eles eram com programação estruturada, tá? No final, como eu falei, né, no final da década de 80, ali no início da década de 90, né, surgiu o paradigma orientado a objetos, que basicamente ele organiza o software, né, entre objetos e classes, né? E a motivação para o surgimento das linguagens, porque o conceito de orientação a objeto ele já existia há mais tempo.
tá? Mas para linguagens que de fato implementavam o paradigma orientado a objeto, eles vieram justamente para contornar essas limitações que o paradigma estruturado ele tinha, né? Então, basicamente, o paradigma orientado a objetos, ele vinha com algumas vantagens, né? Primeiro, o código ele ficava mais organizado, porque ele era mais desacoplado, digamos assim, né? Você tinha um módulo de CENTES, por exemplo, né? Ele, ele poderia ser separado do módulo, por exemplo, de pagamento, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? Assim, em termos de cadastro, estou falando, né? Então, você poderia desacoplar essas partes, né? E ficava mais fácil de manter, né, que é o segundo ponto que tem aqui, né, que facilita a manutenção e a evolução, né? Então, como ele fica mais modular, ele acaba ficando mais escalável, você consegue adicionar mais coisas ao sistema, sem bagunçar as coisas que já existem. Não que isso não aconteça, né? Isso acontece. Porque às vezes você implementa uma regra nova e você não tem conhecimento de outro módulo, e mesmo na orientação a objetos isso pode acontecer, mas é muito mais tranquilo você fazer isso do que na programação estruturada. E outro tópico que não está aqui no slide, mas é importante, é a questão do reaproveitamento de código, né? A gente viu nas disciplinas passadas, né, que a gente tem os conceitos de herança, que você aproveita atributos, métodos, e isso facilita muito, pessoal, principalmente na época em que você desenvolveu um algoritmo, por exemplo, mais complexo, que você ordena e etc., ele era muito trabalhoso. Então, você ter um local, né, um método lá numa determinada classe, que era compartilhado por várias outras classes, você sem precisar reescrever aquilo ali, era muito bom, tá? Então, o paradigma orientado a objetos, ele veio nesse contexto, digamos assim. Comparação entre paradigmas, né? Então, aqui, principalmente, né, o paradigma estruturado, ele trabalha com funções e procedimentos, como a gente já falou, e o paradigma orientado a objeto, ele trabalha com objetos e classes, tá? No paradigma estruturado, os dados são separados das funções. Já no paradigma orientado a objeto, os dados e as funções, eles ficam juntos. Vale a gente lembrar que numa classe a gente tem atributos e métodos, né? O que a gente separa na orientação a objeto é o contexto, né? Então, determinada classe, ela faz as coisas relacionadas àquela classe. Uma outra classe faz as coisas relacionadas à outra classe. No paradigma estruturado, a gente tem a questão de os passos eles eram sequenciais, né, de execução do sistema. E já na orientação a objeto, o foco é nas entidades, né? Então, os algoritmos, a execução, ela fica modularizada, digamos assim, né, nas entidades. Então, você não tem mais essa questão tão sequencial como tinha na estruturada, no paradigma estruturado. E a reutilização no paradigma estruturado era limitada, né? Que a gente não pode dizer que ela não tinha, né? Porque você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V numa coisa e você tem, né? Mas não era reutilização de fato, digamos assim, né? Era bem limitado. Já no paradigma orientado a objeto, ela já foi pensada para ter uma alta reutilização, visto que a gente já estudou, né, de herança, polimorfismo e etc. Com relação a outros paradigmas, né, é óbvio que o foco da aula, né, e o do curso vai ser o paradigma orientado a objetos, e a gente fala um pouquinho mais sobre o paradigma estruturado, porque eles foram que dominaram, eles dois foram os que dominaram, né, digamos assim, né. Por 2 décadas, né, quase 3, o paradigma estruturado, ele era o paradigma utilizado para desenvolvimento de software. Ali na década de 90, o paradigma orientado a objeto ele ganhou muito impulso, e hoje a gente acaba usando um pouco de cada, né, mas muitos softwares corporativos, né, são feitos em Java, né, que é praticamente toda orientada a objetos, né, então a gente tem esses dois como principais, mas existem outros, né, existem, por exemplo, o paradigma funcional, que é com base em funções, digamos assim, onde você tem um conjunto de funções que tem uma mesma entrada, uma mesma saída, e você fica só chamando essas funções. Tá? Eu, particularmente, nunca trabalhei, não conheço, basicamente, né, mas sei que existe, né, estou repassando aqui para vocês. O paradigma lógico, eu cheguei a mexer nele concretamente, digamos assim, na faculdade, né, porque tinha uma disciplina, eu não me lembro agora qual era a disciplina,
mas a gente trabalhava com uma linguagenzinha chamada Prolog. O paradigma lógico basicamente é o seguinte: você vai definir uma série de regras e, com base nas regras, né, quando você der um comando ao programa, né, ele vai inferir com base nas regras, ele dá uma resposta. Por exemplo, você define uma regra que Maria, ela é mãe de João. E você define uma regra que João é pai de José. São duas regras, digamos assim, né? Então, quando você der um comando, digamos que você perguntar quem é a avó de José, pelas regras, né, que um é pai do outro e o outro é pai de um, né, uma é pai do outro e o outro é pai de um, ele vai inferir que Maria é a avó de José, né, pelas regras, né. Isso aí eu cheguei a fazer um trabalhinho final, né, na faculdade, com relação a, usando Prolog, né, e você programava essas regras e aí abria um promptzinho, o sistema, você fazia algumas perguntas, e se tivesse dentro das regras dele, ele conseguia inferir e responder. Basicamente isso. E o paradigma orientado a eventos, né, digamos assim, funções bem orientadas a eventos a gente tem na parte web, né, dos nossos sistemas, né. Por exemplo, o clique do mouse, ele é um evento, o mouse over é um evento, quando o mouse ele entra numa div, que aí muda o fundo, etc., aquelas coisas que a gente vê nos sites, né, é um evento, quando o mouse sai é outro evento. Então, a gente vê que isso aí seria um paradigma orientado a eventos, né, onde você tem classes, né, classes não, né, você tem funções, digamos assim, que ficam escutando os eventos, e quando o evento acontece, ela faz alguma coisa. O JavaScript, ele utiliza muito essa questão dos eventos, né? Essa programação orientada a eventos, né? Você tem uma série de funções ali do JavaScript que fica escutando, quando um evento no navegador ocorre, ele executa uma determinada ação e modifica algum elemento HTML da página, né? Ou modifica o CSS, etc. Então, assim, você vê que se a gente for pegar um sistema, qualquer sistema de médio porte, pequeno e médio porte, você já vai ter um paradigma orientado a eventos, porque provavelmente você vai ter no sistema web algo em JavaScript ou outro framework JavaScript que vai fazer esse tipo de ação. Você vai ter por trás no back-end provavelmente uma orientação a objetos ali, um conceito de classe, etc. Em determinada parte do sistema, você, dependendo do fluxo, né, da funcionalidade, você vai ter algo similar ao que a gente tem na programação estruturada, né? Uma série de funções, uma série de funções de forma sequencial, tá? E alterando valores de variáveis. Então, assim, hoje, a gente, a gente acaba utilizando linguagens, né? Que utiliza todos os paradigmas, né? Porque veja que você tem frameworks e linguagens que você pode utilizar no back-end, você tem frameworks e outras linguagens que você utiliza no front-end, mas o conjunto delas é que monta, né, um sistema ali que o usuário consegue acessar e utilizar ele de forma completa, né? Então, no fim, o que a gente acaba utilizando é uma combinação de paradigmas, né? E no contexto, assim, de paradigmas, de programação em si, a gente vai ver como a inteligência artificial, daqui para frente, ela vai influenciar. Porque, assim, eu utilizo, né, IA em programação, né, em projetos por fora ou na UFES, e, assim, ela já tem um impacto real, né, assim, na forma como a gente programa. De fato, de 6 meses para cá, eu escrevo bem menos código do que eu escrevia anteriormente, né, então, assim, o que é que será que daqui a 3, 4 anos, né, como é que estará? Será que vai surgir um novo paradigma de desenvolvimento de software, de estruturação? Será que vai existir algo como uma forma de você estruturar prompts que você passa para a IA para que ela consiga gerar um código confiável, um código robusto, etc. Então, assim, o futuro, né, a gente não tem como prever, né, mas que com a adoção de IA e de ferramentas de programação, alguma coisa vai mudar, isso aí com certeza, né? Na realidade, vai mudar não, né? Na realidade, já mudou, né? Então, vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos aí.
E na aula de hoje, o que eu queria passar para vocês era isso, tá, pessoal? Só essa visão aí dos paradigmas. A gente vai utilizar o paradigma orientado a objetos, né? Então, a gente vai aprender a modelar sistemas, aspectos do sistema orientado a objetos. Então, vai ser o foco da nossa disciplina daqui para frente, o paradigma orientado a objetos e, basicamente, utilizando a UML para que a gente consiga fazer os diagramas que modelam, que especificam os sistemas orientados a objetos, tá? Vou parar a gravação aqui. Quem tiver alguma dúvida,